obedientes. Glória a Deus. Glória a Deus porque você entendeu a importância de entregar as primícias do seu dia para o nosso Pai. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom. Nessa semana onde nós estamos falando sobre pais de joelhos, filhos de pé. Ontem eu recebi alguns comentários acerca dessa série. Andréia, que bênção, glória a Deus, porque nós precisamos tanto, aprender, nós precisamos tanto tomar posse desse mandamento, desse zelo, desse cuidado, de orarmos pelos nossos filhos. Minhas irmãs, nós temos vivenciado tantas coisas, Nós temos visto, a gente às vezes abre um noticiário, eu sei que muitas de vocês aqui nem assistem televisão, mas é quase impossível você olhar ao seu redor, você às vezes rodar uma rede social ou você abrir um noticiário e não se deparar com algo que choque o nosso coração, relacionado a filhos, adolescentes, crianças, O Senhor tem me dado a oportunidade de atender adolescentes, meninas adolescentes. E eu tenho visto muito de perto as dores destas adolescentes, as frustrações, o desamparo, no sentido assim, André, eu me sinto desamparada, rejeitada, abandonada, deixada de lado, trocada pela minha mãe, pelo meu pai. E uma das perguntas que eu faço em atendimento para todos eles, independente de qual seja o cerne da conversa, o centro da conversa é: filha, você se sente amada pelos seus pais? Você se sente cuidada pelos seus pais? Gente, e na maioria das vezes a resposta é não. Por isso que esses dias meditando, lendo a palavra, o Senhor me trouxe esse tema, o Espírito Santo soprou, filha, fale um pouco sobre a importância da intercessão dos pais na vida dos filhos. E ontem nós caminhamos numa passagem que falou de um pai, lembra de Jairo, o chefe da sinagoga, que ele entrou. O que é interceder? É entrar na brecha por alguém. Então aquele homem ontem, ele intercedeu pela vida da sua filhinha. Nós vimos ontem, se você quiser anotar, anota aí Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22. E eu propus para você ontem que nós orássemos e também meditássemos no Salmo 127. Quem fez a tarefinha? Eu fiz. Em favor dos nossos filhos. E na sexta-feira eu disse que nós vamos jejuar, toda sexta-feira nós já temos esse hábito aqui, do nosso grupo, de jejuarmos de jejuarmos. Então nessa sexta nós vamos jejuar pelos nossos filhos. Tá? Você já vai se preparando aí, já vai preparando o seu coração, já vai colocando aí no seu caderninho de oração quais são os pedidos, melhor dizendo, que você tem para o Senhor e também quais são os agradecimentos que você tem para o Senhor em relação aos seus filhos. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente jejua pelas nossas questões. André, tá errado. Não tá errado. Às vezes a gente jejua em favor da causa de outras pessoas, Gente, quantas vezes eu já jejuei em virtude de uma causa de uma irmã específica, pela minha vida, pelo meu casamento, e tão poucas vezes eu jejuei pelos meus filhos. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. É até vergonhoso, mas quando o Senhor me trouxe a esse tema, eu olhei e falei assim, é verdade, Pai, a começar em mim, Quantas vezes eu não jejuei pelos meus filhos. Então, sexta, nós vamos ter um mover muito especial. Nós vamos vir para cá, você vai ouvir a palavra, o direcionamento. O Senhor preparou uma oração que nós vamos fazer em concordância, juntas, quebrando todas as maldições que nós falamos, que nós declaramos na vida dos nossos filhos, E eu quero falar essa semana um pouquinho sobre isso. E
nós vamos abrir o nosso jejum. Nós entregaremos o nosso jejum às 18 horas lá no nosso grupo. E no sábado, em nome de Jesus, né, nós estamos aí conversando, eu vou trazer uma surpresa para você, né, mas eu divulgo às vezes amanhã, né, deixa eu ver, eu já passei as coordenadas aqui para esta surpresa, né, que será uma live, e no sábado a gente vai fechar também esse momento com uma palavra muito poderosa que um convidado, uma convidada vai trazer para nós, né, então aguarde aí, né, deixa o Senhor tratar com você. Eu gostaria que, se você pudesse fechar seus olhos agora, eu quero orar com você e por você. E como nós estamos falando de filhos, eu gostaria que você pensasse agora aí no seu coração, no silêncio do seu coração. Que tipo de mãe, que tipo de pai você tem sido para os seus filhos? Você vai pedir para que o Espírito Santo te revele nesta manhã, nesse dia, que tipo de mãe, que tipo de pai eu tenho sido para os meus filhos? Uma mãe, um pai que só está disposto a entregar bens materiais? Que tem negligenciado as dores dos meus filhos? Que tem fechado os olhos para coisas que eu deveria estar com os olhos bem abertos? Será que eu tenho sido um pai, uma mãe que tem suprido, inclusive emocionalmente, as demandas dos meus filhos? Será que eu tenho sido pai e uma mãe que tem educado os meus filhos em amor, em zelo, mas também em repreensão? Ou será que eu tenho deixado eles como folha de bananeira? Aonde o vento soprar, eles estão indo? Que tipo de influência os meus filhos estão recebendo dentro da minha casa? Quais são os comportamentos que os meus filhos presenciam da minha parte, da parte do meu companheiro, da parte do pai deles? Quais são as palavras que os meus filhos têm ouvido dentro de casa a respeito de casamento e a respeito deles mesmos? Qual tem sido o meu exemplo como mãe? Eu tenho sido uma mãe que tem colocado o meu joelho no chão e tenho clamado insistentemente pela vida dos meus filhos? Ou os meus filhos têm ficado na minha lista de prioridade lá no finalzinho, se der, quando der? Eu tenho sido um pai, uma mãe que tem dado muito presente, comprado muitas coisas, o melhor telefone, a melhor roupa, o melhor calçado? Ou eu tenho sido um pai que tenho, uma mãe que tenho me feito presente na vida deles, independente do que eu possa dar? Que tipo de mãe sou eu, Andréia, para o Paulo Guilherme e para a Valentina? Os céus têm ouvido todos os dias o nome dos seus filhos? Ontem eu disse para você que o céu ouve todos os dias o nome da Valentina, o nome do Paulo Guilherme, porque eu peço, Senhor, cura, restaura, liberta, protege, guarda, direciona, eu consagro meus filhos a Ti. Ou os meus filhos têm ficado desamparados emocionalmente e espiritualmente? Vai pensando aí. Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã. Primeiro para mim, depois pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, fale ao nosso coração, para que o Espírito Santo nos ajude a encontrar, a definir que tipo de mãe, que tipo de pai eu tenho sido para os meus filhos. E me ajude a consertar, a endireitar as veredas
do meu caminhar como pai, como mãe, como autoridade espiritual na vida dos meus filhos. Guarda os meus filhos, Pai. Me ajuda, me ensina a ser uma mãe zelosa, verdadeira, cuidadosa, gentil, amável, inclusive na hora de educá-los. Molda o meu coração nesta manhã, Paizinho. Que os céus ouçam todos os dias o nome dos nossos filhos. Que nós sejamos de fato verdadeiras intercessoras na vida dele. Que nós entremos na brecha em favor dos nossos filhos. Sonda o nosso coração. Ajuda-nos a ser a mãe e o pai que o Senhor nos fez para ser. Cuida de nós, aponta o caminho, mostra o que nós precisamos mudar. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Fala conosco nesta manhã, Pai. Fala conosco de uma forma que o Senhor ainda não falou. Também perdoe os nossos pecados, porque quantas vezes nós falamos, nós decretamos, nós humilhamos, mesmo sem ter o pleno entendimento de que aquilo está causando uma ferida de alma nos nossos filhos. Nos perdoe, nos resgata, nos direcione e nos oriente. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus. Se você recebe e concorda com esta oração, você coloca aí, amém. Pais de joelhos, filhos de pé. A palavra que nós vamos meditar hoje está em Marcos, capítulo 7. Marcos 7, a partir do versículo 25. Marcos 7, 25. André, eu não assisti ontem e não está salvo no seu Instagram. Fica salvo lá no meu canal do YouTube, tá? Aproveite e já se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Já deixa lá, já aciona o sininho para quando eu postar alguma coisa, você ser avisada, né? Vai lá também, compartilha com outras pessoas, especialmente essa semana. Compartilha com outra mãe, com outro pai, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, assim como tem me ajudado, ajudar você, mamãe e papai. Enquanto você abre aí Marcos 7, a partir do 25, vou tomar uma aguinha, já prepara seu coração que Deus vai falar conosco. Amém? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 25. Diz assim: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, dele quem? Jesus, né? Certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo. Fala aí, espírito imundo. Veio e lançou-se aos seus pés. Veio e lançou-se aos pés de Jesus. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti desde o nosso primeiro suspiro de vida até o nosso último.
Fala conosco. Desvenda os mistérios que contém nesta passagem que nós lemos e nos sustenta e nos direciona. Amém? Ontem nós vimos a história de Jairo, né, que também se lançou aos pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus. E hoje nós vemos a história desta mulher, que não era uma mulher que pertencia ao povo de Deus, mas que era uma mulher, no meu pensar, foi uma mulher muito corajosa. Uma mulher que olhou diante de um cenário que ela estava vivendo, e hoje o cenário aqui é espiritual. Lembra de Jairo? A menina, ela se encontrava doente fisicamente. Aqui nós temos um contexto de doença espiritual. A palavra é muito clara a dizer, cuja filha estava com um espírito imundo. Esta filha desta mulher, ela estava sendo possuída por um espírito maligno, um espírito imundo. E esta mulher, embora não fosse uma mulher que pertencesse ao povo de Deus, ela encontrou, ela olhou para Jesus e viu nele a única, talvez a única oportunidade de que a sua filha fosse liberta daquele demônio. Olha para mim. Ela não teve vergonha. Ela não teve medo. Ela olhou ao seu redor, ela viu o cenário. E embora ela fosse uma mulher que não pertencesse a um povo que adorava ao Senhor, que servisse a Deus, ela viu em Jesus a única oportunidade de curar a filha dela, de abrir o cativeiro no qual a filha dela estava prisioneira. Anota isso aí. Uma mulher de joelhos coloca a sua família de pé. Aqui nós temos um contexto de uma mãe que foi uma intercessora. E eu venho falando para você desde ontem. O que é ser uma intercessora, Andréia? É se colocar no meio de uma situação. É se colocar no meio da brecha. É interceder. É pedir em favor de algo ou de alguém. Uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo. Ela veio e lançou-se aos pés de Jesus, reconhecendo que o milagre que ela precisava, que a libertação que ela precisava, ela somente poderia encontrar nele. E Jesus usa todo esse contexto, né? Dos pães aos cachorrinhos. E ela mesma, ela fala, tudo bem, eu entendo, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aquela mulher, ela reconheceu que mesmo ela, às vezes, pegando a migalha que lhe cabia, era o suficiente para que a sua filha alcançasse a libertação. Lembre-se, é um contexto espiritual. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual situação o seu filho, a sua filha tem vivido. Se é algo físico, se é algo emocional, se é algo espiritual, mas eu sei que se você se coloca na brecha, que se você colocar os seus joelhos no chão, não precisa ser grande coisa não. Pode ser migalhas. Mas se você se prostrar aos pés de Jesus e reconhecer que a única resposta que você precisa, o único lugar que você precisa buscar é nele. E você alimentar a sua fé, ir com fé, ir com coragem. Pode ser algo pequenininho. Você vai alcançar o seu milagre. Você vai ver os seus filhos serem libertos.
Você vai ver o seu filho ser curado. Gente, presta atenção no que eu tô te falando aqui, do que eu vou te falar. É muito triste, mas eu tenho atendido adolescentes que estão se mutilando, se automutilando, isso mesmo, se cortando. Porque eles não estão se sentindo amados, cuidados, protegidos. Ei, olha para mim. E Satanás vem usando das ausências que nós, enquanto pai, deveríamos estar lá falando, amando, cuidando, educando, sim. Nós estamos deixando uma lacuna na vida dos nossos filhos. E todo espaço vazio é preenchido. Se você não fala que ama os seus filhos, se você não paga preço de oração pelos seus filhos, se você não bate o seu joelho no chão todos os dias em favor da vida dos teus filhos, se você não senta, se você não fala, eu te amo, você é especial, você foi um presente de Deus para mim, olha para mim. O mundo lá fora vai falar. O traficante vai falar. O prostituto vai falar. O álcool vai falar. Porque não existem espaços vazios. O pai que não fala, que ama a filha, que não ensina a filha a como ser tratada por um homem, na primeira oportunidade que essa filha tiver, simplesmente ela vai ouvir de outros homens. E às vezes isso vem de uma forma muito dolorida. Você sabe por quê? Porque essa criança, essa menina, ela entrega tudo para um homem desconhecido e ela passa o quê? A ser refém daquele homem. Gente, isso é muito sério. O primeiro grande amor de uma mulher é o pai. O primeiro referencial de um homem, de um menino, é a mãe. De mulher é a mãe. A menina vai buscar no parceiro, no futuro parceiro, alguém parecido com o pai. Andréia, mas isso é perigoso? Sim, porque se ela não teve essa educação, se ela não teve esse direcionamento, se ela não teve esse amor, imagine o tipo de homem que ela vai se relacionar. Os nossos filhos estão se cortando na iminência de arrancar uma dor que é emocional. Ei, eu não tô te contando só porque eu vejo na televisão, não. Eu estou te contando porque eu tenho visto isso dentro do consultório. Meninas, jovens, se entregando pro primeiro que vê na frente. Tentando buscar de uma forma desesperadora o amor que não teve de um pai. O ouvido que não teve de uma mãe. O mundo tá aí. O mundo tá aí, ó. Cheinho de gente querendo ouvir os seus filhos. Pra depois oferecer uma garrafa de pinga, um cigarro, uma droga. Nós precisamos ir ao Senhor como esta mãe foi. Intercessora, clamar pelo poder de Deus, pedir libertação. Senhor, liberta os nossos filhos, porque, minha irmã, existem, e eu venho falando isso aqui para vocês, mundo espiritual eu tenho estudado incansavelmente, libertação, cura, eu tenho me dedicado a estudar incansavelmente para ensinar vocês, porque olha, tudo aquilo que está escondido, você já deve estar cansada de ouvir eu falar sobre isso, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está podre dentro de nós, é um ambiente perfeito para que Satanás, o Deus das moscas, da podridão, vá e coloque as suas larvas, e coloque lá os seus óvulos, sabe para quê? Para aquilo ali ficar mais dolorido, para aquilo ali ficar mais pesado de uma maneira que a pessoa não suporte. E ela vai buscar no mundo algo que ela deveria resolver
consigo mesmo aí dentro de casa. Ei, o que eu tô te falando com esta passagem é que se eu e você, mamãe, papai, nós formos aos pés de Jesus, como esses personagens, Jairo e essa mulher, que embora não pertencesse a um povo que servisse ao Senhor, ela foi e falou assim, ó, me ajuda. Eu só preciso de uma migalha para que a minha filha seja liberta. E por causa dessa resposta de Senhor, eu só preciso de um pouco, Jesus curou aquela filha. Aquela menina foi liberta. O demônio teve que sair. Mas para isso acontecer, teve que ter um movimento, uma ação. Nós, enquanto pais e mães, nós estamos querendo que as coisas aconteçam assim, ó, num estralar de dedo. Ei, mais uma vez, coloca amor nas minhas palavras. Se você não tá falando que ama, se você não tá cuidando, se você não tá apresentando para os seus filhos Jesus, o mundo está apresentando as trevas. Aí sabe o que tá acontecendo? Um bando de mãe desesperada, deixa a gente profissional, terapeuta, quase doida, atende meu filho, atende minha filha, pelo amor de Deus, ela tá falando que vai se matar, ela tá se cortando, tá acontecendo isso, sabe por quê? Quando você vai no cerne, você ouve das adolescentes, eu não me sinto amada. Minha mãe não me ouve, minha mãe só bate, minha mãe só grita, minha mãe só faz isso, só faz aquilo outro, mas ela não me ouve. Tia Andréia, eu não me sinto amada. Eu não tô falando isso aqui pra você se sentir culpada, não. Mas eu tô te falando isso aqui, mãezinha, principalmente mãe, que hoje nós vimos aqui, nesta passagem, que foi uma mãe que foi aos pés de Jesus interceder pela sua filha. Então eu tô falando com você, mãe, coloca amor nas minhas palavras. Se você não ama, se você não educa, se você não apresenta, se você não mostra, o mundo está aí para fazer tudo aquilo que você e eu nós não fazemos. Seja uma mãe intercessora. Não importa se você parecer abusada, como essa mulher pareceu. Que audácia, né? Chegar lá, né, aos pés de Jesus, mesmo sendo uma mulher pertencente a um povo inimigo, ela foi porque ela reconheceu Jesus como o Senhor. Ela entendeu que aquilo que ela precisava, ela somente ia encontrar aos pés de Jesus, em lugar nenhum mais. Ela reconheceu isso. Não queira, não pense, eu vou parecer que eu sou abusada, que eu tô incomodando, que eu tô perturbando. Vai! Qual que é a sua necessidade hoje? Qual que é a necessidade familiar? Qual que é a necessidade da parte dos seus filhos que você tem hoje? Vai aos pés de Jesus. Reivindica, fala, Pai, eu me apresento aqui diante de Ti, reivindicando a minha causa. Eu sou uma mãe que clamo pela vida do meu filho, da minha filha. Tira, Pai, meu filho da cegueira espiritual. Arranca meu filho da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico. Tira meus filhos da droga, da prostituição, das companhias erradas, do laço do passarinheiro, desse namoro que não condiz com a sua verdade, com a sua vontade. Mas não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos brigando, nós estamos batendo, nós estamos descontando as nossas frustrações, nós não estamos ouvindo, nós temos tempo para tudo, menos para sentar e ouvir os nossos filhos. Como foi seu dia? Os nossos filhos estão tendo como referência as mães da internet. Ontem eu perguntei para uma jovem um atendimento assim, qual é um exemplo de mãe que você julga? Que você julga, né, que seria uma mãe legal para você? Ela falou assim para mim, a mãe da fulana.
É uma mãe youtuber aí, famosa. Eu falei, o que a mãe da fulana tem que te faz entender que ela é uma boa mãe? Ela falou muito claramente, ela ouve com paciência. Aí eu falei, e a sua mãe? Ela não me ouve. Ela só grita. Você está precisando de cura na vida do seu filho? De libertação na vida do seu filho? Como você tem se movimentado para isso? E me cortou o coração quando ela falou assim para mim, eu sou um lixo. Gente, eu engoli seco. Eu sou um lixo. Eu falei, por quê? O que é uma definição de lixo para você? Ela apontou pro cesto que estava debaixo da minha mesa e falou assim, aonde você joga tudo aquilo que não serve. Ela é uma criança, eu posso dizer. Essa menina está numa fase de formação da sua identidade, do seu caráter. O que nós estamos formando os nossos filhos? Qual que é a impressão que nós estamos deixando gravada na mente, no coração e na vida deles? O que nós temos apresentado aos nossos filhos? Nós somos responsáveis por essa geração. Nós somos responsáveis por apresentar, para apontar e também para zelar. Você pai, você mãe que está aqui, você tem autoridade sobre a vida do seu filho. E quando eu falo autoridade, não é só para mandar e desmandar, bater e aqui é do meu jeito, é assim que você tem que fazer. Não é assim não. Nós precisamos educar? Precisamos, mas existe a forma de você educar com amor. De que forma você está fazendo? Ou nem está fazendo? Está se preocupado em dar o melhor iPhone, a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor roupa lá do beach tênis, a melhor roupa para ir na exposição. Você está muito preocupada em suprir as necessidades fisiológicas, as necessidades financeiras do seu filho. E quem está suprindo as necessidades emocionais e espiritual daqueles que você deveria suprir? Nós estamos terceirizando para a internet, para o Instagram, para o YouTube. Nós estamos deixando de ser referência para os nossos filhos, e os nossos filhos estão tendo referências, mães de outros, personagens aí. Por quê? Eu não estou te condenando, mas isso também me levou a pensar. Ontem eu saí daquele atendimento e falei, que tipo de mãe eu estou sendo? Será que se alguém perguntasse para os meus filhos, qual que é uma mãe que você julga que tem uma característica boa, uma mãe? Será que eles iriam me apontar? Gente, eu me fiz essa pergunta. Ou será que eles iam falar assim, é a mãe da Maria, é a mãe da Joana, é a mãe da fulana de tal, que é uma boa mãe? Que nesta manhã nós possamos fazer como esta mulher, Ciro Fenícia, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que de nada ela merecia, mas que teve ousadia, que teve coragem de ir aos pés de Jesus e falar assim, eu só quero um pouquinho, porque eu sei que mesmo sendo migalha, o Senhor pode curar. Eu me apresento, eu me achego a Ti, para Te apresentar as demandas da minha casa, as demandas da minha família, para Te apresentar os meus filhos, para pedir libertação para os meus filhos. Uma mulher que acreditou numa migalha. E porque mesmo achando, tendo entendimento que ela não era merecedora daquilo, ela se achegou. Ela foi aos pés daquele, o único que era capaz de resolver aquele problema. Eu não sei
Qual que é a demanda que os seus filhos estão passando? Emocionais, físicas, também financeiras. Mas eu sei que se nós tivermos coragem de nos achegar aos pés de Jesus e lançar, assim como fez Jairo, assim como fez essa mulher, Ele vai entrar em providência. Às vezes o que está precisando, minha irmã, é o nosso posicionamento como pai, como mãe, no mundo espiritual também. Aqui não. Aqui não. Os meus filhos são do Senhor. Os meus filhos nasceram para servir o altar de Deus. Eu renuncio, eu mando embora toda a obra que está sobre a vida dos meus filhos, de feitiçaria, de enganação, pode sair da vida dos meus filhos. Aqui não. Mas os nossos filhos têm sofrido, porque nós não temos nos posicionado. O mundo espiritual, ele se move tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Qual que você tem alimentado? Que preço você tem pago? Muitas vezes a gente paga preço de ficar rodando aqui o Instagram, de ficar falando coisas nas quais nós nem deveríamos estar falando, perdendo o nosso tempo, e deixamos de ir lá prostrar o nosso joelho e pedir ao Senhor para que nos oriente, para que nos direcione, para que olhe pela nossa casa, para que nos ajude também a educar os nossos filhos, para que nossos filhos nunca se percam. Gente, eu fiz uma mentoria uma vez com um pastor e ele falou assim, a seguinte situação, presta atenção, ele falou assim para nossa turma: deixa eu falar um negócio para vocês, eu já fui em presídio, eu já visitei presídio, isso o pastor falando, né, eu faço ainda aquela visita, e lá na cadeia, quem tá preso lá na cadeia é filho de crente. Aí nós todo mundo assim falou: você vai procurar lá na cadeia, é Davi, é Samuel, é Malaquias, falou os nomes dos personagens bíblicos, é José, Daniel, é filho de crente que tá lá. É gente que conhece a palavra, é gente que foi criado dentro da igreja, tá lá na cadeia, preso. E quantos dos nossos filhos estão numa prisão emocional, espiritual, porque nós não temos levantado e falado: opa, aqui não, e guerreado em favor dos nossos. Ei, se eu e você não sermos uma boa influência dentro da nossa casa, o mundo tá assim, ó, de pessoas querendo falar com eles, querendo levar eles, querendo roubar a paz que eles têm, querendo desconstruir tudo aquilo que nós levamos, às vezes, uma vida para construir. Nós estamos perdendo os nossos filhos. O que nós estamos fazendo? Rodando o feed, falando da vida dos outros, estando em tantos outros lugares que não agradam ao Senhor. Se levante hoje, mãe, em favor dos seus filhos, porque se você quer, e eu sei que você quer, assim como eu, filhos de pé, fica de joelho aos pés de Jesus. Amém? Fez sentido hoje para você o devocional? Coloque aí. Eu espero que o Espírito Santo, assim como ele tem falado ao meu coração, ele fale ao seu também, e te direcione, e te oriente, e te guarde, e te ajude a trilhar o bom caminho para que a sua casa, a sua família, seja de fato, assim como essa filha desta mulher foi liberta, seja liberta em nome de Jesus. Amém? A gente volta amanhã. Não esqueça, Salmo 127, você vai meditar e você vai orar em favor dos teus filhos. Sexta-feira nós temos o nosso jejum e a nossa oração, né, de renunciar a tudo aquilo que às vezes nós falamos e declaramos sobre a vida do nosso filho, dos nossos filhos. Amanhã eu te espero aqui, às 6h57 da manhã. Vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube,
você assista de novo, né? Se você achar necessário, envia para outra pessoa. Hoje é dia de célula, temos célula aqui em casa e temos célula na casa da Cíntia. Minha irmã, pode colocar o endereço aí, tá? E vocês são os nossos convidados, tá? Não se perca, não. Apresente pro seu filho o melhor caminho, né? Mostra pro seu filho, desde criança, o melhor caminho a seguir. A palavra fala, e eles nunca mais se desviarão desse caminho. Tá bom? Beijo seu coração. Fica com Deus, tá? Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau. Glória a Deus pela sua vida.